Bom dia, pessoal. Vamos lá. Esse slide aqui ele está seguindo o material de vocês, então eu vou dar uma voltada aqui nele. Tinha feito um vídeo anterior, até 15 minutos, eu vou ver se eu faço menor. Esse eu vou dar ênfase nas coisas mais importantes. E aí daí a gente parte para o capítulo 2 e aí possivelmente eu vou passar o 3, né? Lembrando que a gente não está de férias, né, galera? A gente tá passando por esse problema aí, mas logo mais vai estar ficando volta tudo normal. E a gente volta à nossa rotina da sala de aula. Lembrando que hoje em dia não é mais necessário essa preocupação de estar com o corpo presente, porque a gente tem um espaço virtual para estudar. Qualquer coisa, vocês têm meu Instagram, aí minhas redes sociais para entrar em contato. Eu estou à disposição de vocês. Vou postar essa aula para a gente dar uma revisada, para voltar a amarrar os eixos. A gente vai falar sobre a fundação da República do Brasil e o processo de estabelecimento da República do Café com Leite. Uma breve reflexão sobre o que é república, né? Quando a gente pergunta a vocês o que é república, o que, é que vocês imaginam, né? Quem fez sexto ano comigo, essa turma fez. É, república, para a gente poder ser rápido, né? É um aparelho do Estado que funciona a favor do Estado, né? Na verdade não é um aparelho, são vários aparelhos. Então a República é esse aparelho, essa máquina funcionando para que o Estado esteja em ativa, né? Diferentemente da monarquia, que é o Estado personalizado, né? Num indivíduo. Digamos, Dom Pedro II foi o rei do Brasil, né? Então, quando você pensava, o imperador, quando você pensava em Brasil, logo você pensava na figura de Dom Pedro II, né? A figura de Dom Pedro II e Brasil, a nação, o império estava ligada a isso, né? Estava intrínseca. Quando você pensa em república, não. Você pensa que não tem mais essa relação consanguínea e sim uma relação política, né, de ideais representativos e assim vai. A gente estudou sobre a questão dos processos que levaram ao, ao estabelecimento da República, né? Um desses processos, entre vários, foi a fragilização da monarquia, né? A Dom Pedro II passa por um processo de impopularidade, aspas, entre as elites, porque ele era popular entre o povo gostava dele, é real, né? Mas também o processo que vem se influenciando de lugares como os Estados Unidos, por exemplo, que estava passando pela guerra lá, já tem acabado a guerra dos confederados, né? A guerra, a chamada Guerra da Secessão, né? Então, é, o Brasil ele passa por esse processo na segunda metade, né, 1850 até 1900, quando você pensa que o Barão de Mauá passa pelo processo de implantação de linhas de trem, ele moderniza a cidade de Rio de Janeiro, ele ilumina a cidade do Rio de Janeiro, né? A cidade, algumas passagens de livros, acho que o nome do livro é História da Nossa Gente Brasileira, da Mary De Piore. Ela fala que de um viajante que escreveu uma carta quando veio ao Brasil, que ele fala que retornou à Idade Média, né? Antes da reforma urbana que o Barão de Mauá propôs, que foi a primeira, né? E aí vem também o cansaço de Dom Pedro II, né? Ele não ficou com a imagem muito bem quicha no fim da Guerra do Paraguai, a figura dele ficou bastante desgastada e na verdade os heróis foram os militares, né? Os heróis ficaram na figura dos militares. Dom Pedro II ele vai para a Europa, né? Na verdade ele vai viajar ao mundo, vai ao Egito, os Estados Unidos, vai participar lá da Exposição Internacional Moderna, inaugurada a Torre Eiffel, né?
E aqui quem fica é a filha dele como princesa regente, né? Assumindo, no caso, isso. Ah, quando a gente pensa em republicanismo e abolição dos escravos, eu vou lançar uma questão que vocês vão ficar um pouco bugados. Muitos abolicionistas eram monarquistas e tinham receio da república. Por que isso? Não eram todos. Mas por que isso? Porque quando você para pensar num processo que estava acontecendo, a Inglaterra fazendo pressão no Brasil para libertar os escravos, os Estados Unidos fazendo pressão no Brasil para libertar os escravos, é, o Brasil, ah, os senhores cafeicultores, perdão, estavam se beneficiando pelo processo de parcerias que houve lá, né, em 1951, quando foi os primeiros processos migratórios no Brasil, onde foi proibida a questão do tráfico negreiro, né, e aí o tráfico negreiro ficou estabelecido internamente no Brasil, dos norte para o sul, da região norte, lembrando que não existia perspectiva de região nordeste e nem a definição de região nordeste. A gente está falando de região norte, que engloba o nordeste e o norte hoje, como a gente compreende. Então, havia um tráfico negreiro de forma interna, né, onde os escravos estavam saindo do que hoje compreende-se como Nordeste e estavam indo para a região Sudeste, principalmente para a região do Vale do Parnaíba, onde era a questão dos cafeicultores, né, e estavam vendo sob condições. Então, muitos, quando vem a abolição pela princesa Isabel, Dom Pedro II na Europa, muitos cafeicultores se tornaram republicanos, não por apoio à república, mas, né, compreende-se que por insatisfação com Dom Pedro II pela libertação, não é? Então fica essa discussão, porque carecia de mão de obra, eles se beneficiavam dos imigrantes que vinham e do tráfico interno, né? Então, Dom Pedro II também foi excomungado, né, da Igreja Católica, porque ele era maçom, e aí veio uma série de especulações sobre essa religião, essa sociedade, perdão, secreta, que não é uma religião, no caso será secreta, ele fazia parte, né, mas lembrando que Dom Pedro II ele era bastante inteligente, literato, ele teve uma educação para isso, né, ele desde pequeno foi preparado para ser imperador do Brasil, e também ele foi influenciado, né, a criar gosto pelas artes, pela música, pela literatura e assim vai. É tanto que ele funda os institutos históricos geográficos, né, pede para pintar o famoso quadro do pai dele, né, ao artista Pedro Américo, a Independência, né. Então, Dom Pedro tinha essa questão, né, e aí a igreja via isso, não via com bons olhos, né? Porque já nesse período do século XIX a igreja estava naquele conflito entre ciência e religião, né? E aí o fato dele ser maçom agregou mais valores contra ele diante da igreja, né? Que era um dos instrumentos de validade de seu reino, né? Então, como o povo brasileiro era católico, isso pesou muito contra ele, né? Então, a República ela foi proclamada pelo Marechal Deodoro, né, que destituiu, deu um golpe de Estado e expulsou a família real do Brasil, confiscou todos os seus bens, né? E aí ele tomou a região aonde habitava os ministérios, que chama região do Paço, porque Dom Pedro II morava em Petrópolis já. A região do Paço ficava no Rio de Janeiro e ele ocupa lá e lá ele grita ele proclama a República, né? E aí há todo um processo, principalmente a questão da revolta armada, né? E os conflitos de federalização no Brasil, né? Para entender esse processo de modelo federalista no Brasil, é legal dar uma olhada nesse texto aí, não vou me alongar nele porque assim demora, né?
E aí, entre essa figura do Deodoro, ele passa um tempo, né? Mas depois ele não fica muito tempo no poder, né? Ele é destituído, né? Aonde que eu me lembro, pede, ele entrega o poder e quem vai assumir é o Floriano Peixoto, né? Esse sim é mais rígido, vai combater a revolta armada de forma mais dura, né? Vai de fato ser mais, chamado Marechal de Ferro, né? E ele sim permite a convocação das eleições. Quem vai assumir é o presidente Prudente de Moraes, não tem outro nome, não lembro bem. Prudente de Moraes, pronto, certo? Ah, e aí, no processo, um dos eventos que é importante dar uma olhada no período do Floriano Peixoto é o problema do enchilamento, né? Onde o Brasil vai passar por uma crise na venda do café. Tendo em vista que o café era o principal produto de exportação, o Brasil ainda tem esse modelo de agricultura, né? Esse modelo de econômico baseado em agricultura, agromercantil, né, que se chama. O Brasil ainda tem essa característica, ainda hoje ainda tem essa característica, ainda não tem um traço de um país totalmente industrializado, né? Ainda assim a agricultura ainda tem um peso muito voraz, só que agora é a agroindústria, né? Não é uma agricultura também tão primitiva, é um processo agroindustrial. E aí, gente, o estilamento é fácil de entender porque foi uma revolta que ocorreu no, perdão, foi um processo de crise econômica que ocorreu no mundo todo, né, devido a uma desvalorização do devido à crise econômica, desvalorização do dólar, só que foi em 48. A crise econômica ocorreu no mundo todo devido a conflitos que estavam acontecendo na Europa, né, algumas guerras estavam acontecendo, a guerra entre França e Alemanha e outras nações, e aí essa crise gerou um problema econômico no mundo todo, né? Eric Hobsbawm vai falar aqui no seu livro Era dos Extremos, no começo do livro Era dos Extremos, ele vai até traçar o panorama para o nacionalismo radical, né, ultranazifascista, o nazifascismo, né, vai ganhar bases por causa dessa crise econômica e depois dela vem a Primeira Guerra Mundial, né? E uma das medidas que o Rui Barbosa encontrou para agradar a elite que estava tendo dificuldade de receber de vender esse produto foi comprar, né? Então, como é que o Rui Barbosa resolveu isso? Ele injetava dinheiro nos senhores cafeicultores, ele comprava o café dos senhores cafeicultores para que eles não passassem dessa crise, né? E aí vem essa crítica aí, né? Política do café com leite, né? Processo de revezamento entre os Minas Gerais e São Paulo. São Paulo está ligado ao café, né? A produção do café, principal produto do Brasil. E Minas Gerais tem a questão populacional, né? Aí muito se critica sobre essa visão da política do café com leite, mas ela ainda é bem válida ainda, né? Tendo visto que muitos das pessoas ricas de Minas Gerais eram cafeicultores também, né? Faziam parte lá da região sul sul do estado de Minas Gerais, né? Não me vem muito bem o nome, mas ainda assim fica essa reflexão, né? Uma das características também é o processo coronelista, que a gente tinha falado lá atrás na Guarda Nacional, que Dom Pedro I cria para combater Dom Pedro II, para combater as revoltas que estavam acontecendo no Brasil. Eu peço perdão